Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes. Esse é o nosso vídeo para a semana de 26 a 30 de janeiro de 2015. Nesse vídeo eu quero falar de várias oportunidades, principalmente o mapeamento feito para os períodos maiores e as principais oportunidades, os principais pontos de interesse que serão referência, eu espero que sejam referência durante essa semana. Ok? Então, pode se apresentar várias oportunidades, portanto preste atenção, principalmente se você tem interesse, se você gosta de negociar utilizando Price Action. Esse vídeo é totalmente para você. Bom, no gráfico diário nós temos essa mega tendência de queda, uma tendência totalmente válida. O preço rompeu vários níveis de suporte, rompeu esse nível de suporte aqui do gráfico mensal, aqui também esse nível foi rompendo todos esses níveis, e a gente pode ver como a queda está realmente muito expressiva para o EURUSD. Portanto, todas essas tendências de queda eu as considero válidas, ok? Tendência de queda no gráfico diário, uma vez que não existe nenhum ponto que possa, tem um outro nível aqui mais para baixo, mas ainda tem um bom espaço, não existe nenhum ponto de interesse, nenhuma zona de suporte que possa impedir o preço de continuar caindo. Portanto, essa tendência de queda no gráfico diário é uma tendência válida, apesar de que, com certeza, vai levar algum tempo até o mercado retrair para a zona das médias de 30 e de 50. Essa tendência no gráfico de 4 horas é uma tendência válida também. E deixa eu dar uma olhada aqui em M30, essa tendência em M30 também é uma tendência válida. Então, se amanhã acontecer do preço retornar para a zona entre as médias, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda no curto prazo aí para operações de day trade, certo? De qualquer forma, o ponto principal de interesse para essa semana é esse ponto aqui em 1.0750 mais ou menos, que é o número redondo. E temos um outro nível que já foi rompido, que funcionou como suporte e pode vir a funcionar como resistência. Aqui atrás funcionou como suporte e aqui pode funcionar como resistência se o preço retrair nesse momento. Como não existe absolutamente nada nesse meio, não temos nenhum ponto de interesse nesse meio aqui, não tem nenhuma contradição e o preço pode cair de forma livre, e portanto eu considero, vou procurar por possíveis oportunidades de venda no EURUSD, baseado logicamente nas tendências, ok? É sempre importante nós lembrarmos desse aspecto, de quando nós estamos procurando uma tendência, negociar uma tendência ou procurar uma oportunidade. É interessante nós procurarmos e ver se existe algum tipo de contradição entre os períodos. Então, não adianta nada, por exemplo, nós termos uma tendência de alta muito bem estabelecida, e quando nós encontramos uma oportunidade, exatamente aí próximo dessa oportunidade existe uma resistência. Portanto, não é interessante entrar comprado contra a resistência de forma alguma. Exatamente por isso que eu não fico somente na análise das tendências, mas eu procuro períodos maiores também, onde eu possa encontrar pelas minhas oportunidades e encontrar qualquer tipo de contradição ou que possa até gerar alguma oportunidade em um período maior. Ok? Bastante claro. Considere então essas tendências como válidas e pode ser que se apresente alguma oportunidade de venda para a gente ao longo dessa semana. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, eu continuo recebendo perguntas, de vez em quando eu recebo alguma pergunta. O pessoal me pergunta se as médias móveis continuam funcionando. Isso porque muitos vídeos do YouTube eu fiz baseado sem as médias móveis, procurando por ponto de suporte, resistência, ponto de interesse em períodos maiores, sem utilizar as médias móveis, com o gráfico totalmente limpo, sem nenhum indicador. E as pessoas continuam me perguntando. Bom, aqui está a prova, nós podemos observar como o preço entrou dentro das médias, deu uma oportunidade, aqui deu uma oportunidade e aqui também deu oportunidade de venda. Ok? Se nós olharmos em períodos A4, a gente pode ver como aqui deu oportunidade, aqui também deu oportunidade e aqui também deu oportunidade no gráfico de 4 horas. Isso tudo eu estou falando do mercado exatamente nesse momento, não de algum tempo atrás. Ou seja, as médias continuam funcionando se nós pegarmos outros períodos. Vamos ver aqui o gráfico diário, GBP/USD, tendência de queda linda, aqui deu oportunidade, aqui também deu oportunidade e aqui também deu oportunidade de venda para a gente. As médias paralelas, sem cruzamento e etc.
Ok? Portanto, sim, as médias móveis continuam funcionando. Existem muitas pessoas que negociam baseado unicamente nas médias móveis, o que é uma estratégia muito legal. Logicamente, tem pessoas que não gostam muito de ficar somente com uma estratégia, somente com um par. De qualquer forma, a estratégia das médias móveis sim continua funcionando de forma maravilhosa e dando oportunidade para a gente aí praticamente todos os dias. A principal diferença, o principal quesito ou característica das médias móveis, e utilizar as médias móveis como um filtro para tendências, é o fato de que as oportunidades não acontecem todos os dias. Não é um sistema onde você vai abrir 5 operações todos os dias. Okay? Se você for conservador e buscar exatamente o cenário ou a situação que você procura dentro do mercado, e você realmente se ater a isso, você não vai ter muitas operações. Pode ser que passe até algum dia ou 2 dentro da semana sem negociar nenhuma vez. Mas o principal interessado em que você negocie muito é a sua corretora. Ok? Negociar muito não é sinônimo de ganhar dinheiro. Pode ser, na verdade, muito diferente uma coisa da outra. É interessante porque os novatos, ou aqueles que estão começando dentro do mercado, costumam ter a ideia de que se eles tivessem mais tempo, eles fariam mais dinheiro, ou se eles pudessem passar 10 horas olhando para os gráficos, eles ganhariam mais dinheiro. Isso simplesmente não é verdade, absolutamente não funciona dessa forma. Então, negociar mais não é sinônimo de ganhar mais dinheiro. Ok? Essa estratégia exige que você tenha disciplina e que você tenha paciência, uma vez que ela pode não te apresentar oportunidades todos os dias. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nenhum problema com relação a isso. Bom, vamos ver o GBP/USD. No gráfico mensal, dá para a gente ver perfeitamente, tínhamos essa linha de tendência de alta, o preço iniciou o rompimento dessa linha de tendência de alta, portanto, ponto principal de interesse para essa semana é exatamente esse ponto onde aconteceu o rompimento. Nós tivemos aqui, o mercado fez todo um movimento de queda, e aqui se mostrou com uma lateralidade, e agora iniciou o rompimento. Portanto, essa tendência de queda, eu considero ela como sendo válida também para o GBP/USD. Essa tendência de queda no gráfico de 1 hora, que a gente pode observar, que se iniciou faz pouco tempo, isso aqui é bastante legal. Você consegue observar aqui como o mercado fez esse período de lateralidade. Ok? Dá para a gente ver um triângulo. Agora o mercado rompeu esse triângulo, deu aqui rompimento, e formou essa tendência de queda pelas médias de 30, 50 e 100 períodos. O preço entrou dentro das médias e já começou a fazer um movimento para baixo. Portanto, essa tendência de queda no gráfico de 1 hora é uma tendência totalmente válida, e eu quero considerar essa tendência pelo menos para os próximos dias. Pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda. Eu particularmente não negocio no domingo à noite. O mercado abriu faz pouco tempo, então eu não vou abrir nenhuma posição agora, mas ao longo do dia da abertura do mercado de Londres amanhã, caso aconteça alguma oportunidade, eu estou muito interessado, com certeza, em procurar por venda no GBP/USD. Ok? Lembrando sempre que o que eu estou dizendo aqui, na verdade, eu estou analisando pontos de suporte e de resistência. Pode ser que amanhã, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no horário de Brasília, a oportunidade que eu esperava talvez não aconteça, ou talvez exista alguma notícia. Portanto, isso aqui não se caracteriza como sinal de venda de forma alguma. Eu estou apenas mostrando para você que eu quero situações de tendência onde não existe contradição. Eu quero uma tendência que esteja acontecendo e que não exista nada que estatisticamente possa causar um problema para essa tendência. Ok? Não vou falar do SDCHF, tá? É uma situação bastante complicada. O par está voltando ao normal ainda, depois do anúncio aí do Banco Nacional da Suíça. Então eu vou me abster de falar dos pares com o franco suíço. Nós temos o SDJPY. Isso aqui é uma coisa legal. Temos essa linha de tendência de queda e temos essa linha de suporte aqui. Dá para formar também um triângulo. Ok? Um triângulo no gráfico diário. Tínhamos uma tendência de alta, já não temos mais. O preço começou a andar de forma lateral. Essa tendência de alta no gráfico semanal é uma tendência válida, uma vez que no gráfico mensal o preço ainda não tocou
nessa resistência, ou seja, o preço faltou alguns pips para o preço tocar nessa zona de resistência aqui. Portanto, principalmente essa tendência de alta no gráfico semanal é uma tendência válida e eu quero procurar por oportunidades assim que o preço retrair. Enquanto o preço não retrai, eu estou interessado especialmente nessa zona de suporte que funcionou como suporte anteriormente e pode vir a funcionar como suporte ao longo dessa semana. Esse aqui é meu ponto principal de interesse. Aqui foi suporte, aqui foi suporte. Caso o preço toque aqui e a partir daqui ele comece a subir, isso em H4, pode nos dar uma oportunidade de venda, ou caso ele dê o rompimento dessa zona de suporte, desculpa, falei errado. Se o preço tocar e começar a retrair, deixa eu começar de novo, que fica melhor. Se o preço tocar e começar a retrair, eu quero procurar por oportunidade de compra. Se ao invés disso o preço der um rompimento dessa zona de suporte, eu quero procurar por oportunidade de venda no gráfico de 4 horas, até porque essa zona foi extremamente importante e ainda assim é uma zona muito importante, da zona de 116.00, que é um número redondo bastante importante, e esse é meu ponto principal de interesse para o SDJPY. Se você tiver interesse em fazer day trade, operações mais curtas para o SDJPY, considere também esse nível, que foi um nível de suporte durante a semana passada e durante o dia de hoje, aí já na abertura, já foi um nível bastante importante, a zona de 117.25 mais ou menos. Ok? Aqui foi suporte e aqui também já está funcionando temporariamente como suporte. Lembrando que esse nível aqui, ele é um nível intraday, é um nível de operações curtas. Se você tiver interesse, considere isso aqui talvez para uma operação curta, uma operação rápida. Se você tiver interesse, um nível mais significativo ao longo dessa semana é esse nível aqui embaixo, que pode dar para a gente alguma oportunidade de compra ou venda, tudo aquilo que eu já falei para vocês. Ok? Por que essa diferença? Bom, exatamente pela magnitude, pelo tamanho da importância. Nós podemos ver claramente aqui que isso aqui é uma zona de suporte do mês de dezembro. Okay? Depois aqui no mês de janeiro foi suporte novamente. Se nós falarmos dessa zona de suporte aqui, nós estamos falando dos últimos 2 dias, 3 dias, aí da semana passada. Então, com certeza, um é mais importante que o outro, pelo fato de que eles estão dispostos de forma totalmente diferente. Ok? Bom, vamos ver o próximo par, o USD-CAD. Temos tendência de alta em praticamente todos os períodos. Tendência de alta no gráfico semanal, diário, H4, H1, M30 e M15 também. Enfim, todos os períodos M5 até M1 deve ter tendência de alta. Vamos ver aqui no gráfico semanal. Bom, no gráfico mensal o preço está longe da resistência. Ok? Existe um bom espaço até o preço tocar nessa resistência. Ou seja, não existe nada que possa impedir o preço de continuar subindo. Ou seja, não existe nada estatisticamente ou historicamente que pode segurar o preço. Logicamente que a qualquer momento o preço pode inverter e começar a cair. Não estou dizendo que isso não vai acontecer ou que não seja possível. De qualquer forma, o que eu estou dizendo é que não existe um ponto de referência para que o preço que possa funcionar como resistência para o USD-CAD. Ok? Portanto, essa tendência de alta no gráfico semanal é uma tendência válida e pode dar oportunidade ao longo das próximas semanas, algo que não vai acontecer essa semana, acredito eu. Da mesma forma, no gráfico diário temos a mesma situação, o preço está bastante longe das médias. Em H4 temos também uma tendência de alta, e aqui a situação, o preço já está um pouco mais próximo da realidade. Uma retração ao longo dessa semana pode trazer o preço para dentro das médias de 30, 50 e 100 períodos. Ok? E é basicamente essa situação que eu estou interessado no USD-CAD essa semana. Espero então por uma retração, que o preço entre dentro da zona das médias de 30, 50 e 100 períodos, para que eu possa procurar por uma possível oportunidade de compra. Portanto, recapitulando, como estamos longe de uma resistência importante, todas essas tendências de alta são válidas. Ok? Logicamente existe contradição no sentido de que uma retração em H4, se o preço começar a retrair um pouco, em H4, essas tendências de alta em períodos menores vão desaparecer, uma vez que se o preço retrair, ele vai ter que romper a média de 50 e, portanto, já não existe tendência pelas médias móveis.
certo? De qualquer forma, nessa situação especificamente, eu estou principalmente interessado na tendência de alta do gráfico de 4 horas, por estar mais próximo do preço e por também não ser um período tão pequeno. Então, ao longo dessa semana, meu ponto principal de interesse é a zona entre as médias de 30 e 50 períodos. Vamos ver outro par, AUD/USD. Tendência de queda em todos os períodos, deu aqui 3 oportunidades ao longo dos últimos meses. Oportunidade de venda e oportunidade de venda também. AUD/USD pelas médias móveis, sendo que a segunda oportunidade aqui foi a mais importante de todas. Deixa eu ver aqui. Um potencial muito grande de vários pips. Também, de forma similar a outros pares, rompeu essa zona de suporte no gráfico mensal. Aqui foi suporte e o preço já rompeu. Portanto, não temos nenhum ponto de referência que seja realmente importante, que pode segurar o preço ou impedir o preço de continuar caindo, isso historicamente falando. Portanto, essas tendências de queda em períodos menores, como o gráfico diário, é uma tendência válida. O preço não faz muito tempo que ele saiu de dentro das médias de 30 e 50, ele estava aqui e ele rompeu, ok? Deu todo esse impulso de queda e, deixa eu dar uma olhada aqui, essa tendência de queda no gráfico de 1 hora é uma tendência válida. De qualquer forma, eu prefiro aguardar que se forme uma tendência de queda no gráfico de 4 horas. Okay? Acredito que nessa situação, especialmente, uma retração aqui pode colocar as médias em ordem, as médias de 30, 50 e 100 períodos, pode colocá-las em ordem e talvez nos dar uma oportunidade de venda ao longo dessa semana. Portanto, AUD/USD, eu estou particularmente interessado nessa tendência, em uma possível tendência de queda para o AUD/USD no gráfico de 4 horas ao longo dessa semana. Não existe nenhuma zona de suporte muito importante aí no gráfico semanal mensal. Não tem nada ou que historicamente pode causar um problema para essa tendência de queda. E eu estou interessado nessa uma possível tendência de queda para o gráfico de 4 horas. Se a tendência de queda não acontecer, nós temos algo aqui realmente muito importante que eu vou mostrar para vocês agora. Esse nível aqui atrás foi suporte, aqui atrás foi suporte também, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como resistência. Ou seja, mesmo que as médias de 30, de 50 e de 100 períodos não fiquem paralelas entre si e não se forme uma tendência toda bonitinha, conforme a gente pôde observar aqui atrás, okay? Mesmo que isso não aconteça, ainda assim esse nível aqui atrás foi suporte, e aqui atrás pode vir a funcionar como resistência. Portanto, esse aqui é meu principal nível de interesse. Se nós pegarmos a nossa fiel escudeira Fibonacci, nós temos que esse nível, aqui atrás foi suporte, está entre o 38% e o 50% da Fibonacci. O 38.2 da Fibonacci está junto ao número redondo 0.80000, que é um número redondo e uma resistência psicológica muito importante. Portanto, eu vou reestabelecer isso aqui. Esse aqui é meu ponto principal de interesse para o AUD/USD, okay? Entre 0.80 e 0.8030. Ponto principal de interesse, uma vez que estamos entre 30 e 8.2. Temos essa zona aqui atrás, foi suporte e pode vir a funcionar como resistência. Temos a Fibonacci, logicamente, número redondo, e temos toda essa confluência de fatores. Se você não sabe, se você não entende muito bem o que é uma confluência de fatores, eu te recomendo que você busque informação. Eu fiz um vídeo a respeito de confluência de fatores. Eu me atrevo a dizer que é talvez um dos vídeos mais importantes que eu já coloquei na internet. Eu particularmente gosto muito da ideia da confluência de fatores. É como se o universo inteiro conspirasse a seu favor, ok? O que é uma confluência de fatores? É basicamente quando vários elementos apontam na mesma direção. Isso dentro do mercado. Quanto maior for essa combinação ou essa casualidade de tantos pontos de interesse juntos no mesmo lugar,
quanto maior for essa combinação desses elementos, mais confiável acaba sendo aquele sinal ou aquela oportunidade que se apresenta. Aqui nós temos alguns, e exatamente por isso que eu estou marcando essa zona. Okay? Uma vez que você conseguir, você entender como determinar tendências, que você entender como fazer o seu mapeamento em períodos maiores para que não haja contradição entre a sua operação e um período maior. E quando você conseguir encontrar uma boa zona de confluência de fatores, eu diria que 50% do caminho já está trilhado. Ok? Olha só, quais são os níveis, quais são os itens da nossa confluência de fatores nessa zona aqui do AuDSD. Vamos enumerar. Nós temos esse nível que aqui atrás funciona como suporte e aqui, portanto, pode vir a funcionar como resistência. Isso é um nível. Deixa eu escrever. Ok. Um suporte que se transforma em resistência. Ok? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento que nós temos a zona entre as médias, a zona entre 38.2 e 61.8, que é o nível principal da Fibonacci. Mais especificamente, nós temos entre 38.2 e 50% da Fibonacci. Portanto, o segundo elemento da nossa confluência de fatores, nós temos aqui 2 Fibonacci. Ok? O segundo elemento é Fibonacci. O terceiro elemento que nós temos é o número redondo. Nós sabemos que número redondo pode funcionar como zona de suporte e resistência psicológica. Portanto, 0.80000, aqui está 009, mas não chega nem a dar um bip. E 0.8031 classifica-se ou entra-se dentro dessa zona de confluência de fatores. Portanto, nós temos aqui também 3 número redondo. Ok? O que mais que nós temos com relação a essa zona? Bom, nós temos que no gráfico diário, que vai aparecer melhor no semanal, nós temos que no gráfico semanal, deixa eu abrir um outro gráfico da AuDSD que vai ficar melhor. Nós temos que no gráfico semanal o preço rompeu essa zona de suporte. Ou seja, esse nível aqui poderia funcionar como suporte e o preço totalmente ultrapassou esse nível. Ou seja, isso mostra para a gente que o mercado está dando continuidade nessa tendência de queda. Ok? O mercado supostamente deveria ou poderia ter respeitado essa zona de suporte. Ele não fez isso e ao invés disso ele rompeu essa zona de suporte. Isso dá para a gente uma direção dentro do mercado, nos mostra com bastante clareza que o mercado não está interessado nessa zona de suporte e, portanto, a tendência continua sendo de queda. Então, o nosso quarto elemento que nós temos aqui é tendência. Ok? Tendência nos períodos maiores. Temos ainda, podemos colocar aqui vários elementos, que um deles seria o fato de que não existe contradição com períodos maiores, ou seja, tem espaço para o preço cair de forma tranquila, sem nenhuma complicação, e, enfim, muitos outros elementos. De qualquer forma, uma confluência de fatores é exatamente quando você encontra esse tipo de situação, que você consegue fazer uma listinha de elementos que apontam na mesma direção. Esses elementos aqui no caso são suporte, que aqui atrás pode funcionar como resistência. Esse aqui, portanto, está apontando para baixo. Fibonacci, que também está dando venda. Número redondo, nós sabemos que o número redondo funciona. Se o número redondo é atacado de baixo para cima, ele pode funcionar como resistência. Portanto, aqui também está mostrando venda. E a tendência é de queda. Okay? Ou seja, quanto mais flechinhas ou quanto mais setinhas para baixo você conseguir colocar na sua lista da sua confluência de fatores, melhor é essa situação, com certeza. Certo?
colocar aqui desse lado, fica mais fácil. Tudo isso está apontando para baixo. É certeza de que o mercado vai cair? De forma alguma. Não existe certeza, não existe segurança, não existe garantia quando se trata disso. Tudo se trata de probabilidades. Exatamente nesse sentido de probabilidades que eu quero chamar a sua atenção. Quanto maior for essa lista dessa confluência de fatores, quanto mais elementos existir aqui dentro dessa lista de confluência de fatores, maior a probabilidade de que o mercado venha a cair ou venha a se comportar nessa direção. Eu particularmente não trabalho com quantificações, ok? Sempre existe, enfim, quem é matemático ou quem trabalha com econometria, esse tipo de coisa, consegue de certa forma, nunca funciona muito bem, mas consegue de certa forma quantificar a probabilidade de que o preço venha cair depois de tocar nesse ponto. Eu particularmente não faço isso, ok? Eu não sou muito bom com números, particularmente não gosto muito de matemática, então, enfim. De qualquer forma, eu não tenho interesse em saber. Imaginamos que nós sabemos que teoricamente a qualquer momento existe 50% de chance de que o mercado venha subir e 50% de chance que ele venha cair, ok? Logicamente não é os 50%, uma vez que se fosse sempre equilibradinho em 50%, o mercado não se movimentaria. De qualquer forma, sempre existe um desequilíbrio entre essas forças. E existem pessoas que estão particularmente interessadas em descobrir qual é a porcentagem. Por exemplo, pode-se dizer, eu não estou dizendo que seja esse o caso, mas apenas para dar um exemplo, que depois se o preço subir e tocar aqui nesse ponto, é 75% de chance de cair. Ok? Eu não faço essa conta, eu não estou interessado nessa conta, eu não sei qual é a porcentagem, qual o número, qual a porcentagem de probabilidade para o preço cair. Eu não estou interessado nisso. Eu quero apenas saber qual é a maior das probabilidades. Eu não tenho interesse em saber que aqui é 80% de que o preço vai cair, ou de que é 90% ou 51%. Eu quero saber apenas, eu quero ter uma ideia de qual é a principal direção, ou para onde a balança está pesando mais. Ok? Eu sei que se o preço chegar aqui, nesse ponto, e ele me dar um determinado tipo de price action, determinado tipo de padrão de candle, existe uma maior probabilidade de cair do que de subir. Ainda assim, eu não estou interessado. Duas coisas. Não estou interessado em saber, não é da minha conta, qual é esse número dessa porcentagem. Eu apenas sei que é uma maior probabilidade de cair. Não vou me deter em procurar descobrir quanto que é isso. Não acredito que seja necessário. E outra coisa, ainda que seja a maior probabilidade de cair, ainda assim pode ser que o mercado venha a romper esse nível e começar a subir. Ok? Exatamente por estarmos trabalhando com probabilidades e não com certeza, com a probabilidade de que algo venha acontecer, eu procuro situações onde existe uma maior probabilidade de que algo venha acontecer sobre outro evento. Ou seja, eu não consigo saber qual é o número, a probabilidade em termos exatos de que o preço vai cair a partir daqui. O que sim eu sei, eu tenho bastante claro, é de que dependendo de qual for a situação do mercado, quando ele tocar aqui, a probabilidade de cair vai ser maior ou vai ser menor. Ok? E pelo fato de nós estarmos trabalhando com probabilidades e não com certeza, exatamente nesse sentido que entra o gerenciamento de risco. Muita gente fala, poxa vida, mas se você faz uma análise tão com tantos detalhes e etc., por que você não arrisca 30% da sua conta? Ou existe aquela outra frase onde as pessoas dizem, não, desse ponto não passa. Isso absolutamente não existe. Okay? Desse ponto passa a hora que o mercado achar que deve passar. Então, gerenciamento de risco existe exatamente porque nós trabalhamos 100% em cima de
incerteza, nós não sabemos qual vai ser o próximo passo do mercado. Exatamente por isso que você precisa ter um bom gerenciamento de risco e nunca arriscar mais do que aquilo que você pode perder de forma alguma, e ter um determinado número que delimite o seu risco dentro do mercado. Ok? Se o mercado subir, vamos pensar em uma situação hipotética, o mercado sobe, toca aqui nesse ponto, e aqui ele me dá uma situação, me mostra um padrão de candle que eu sinto, ou que eu identifico que é um sinal de venda. Ok? Eu vou entrar, vou colocar meu stop loss acima da máxima, vou colocar meu take profit, primeiro take profit no 0,0. Dependendo de qual for a relação risco-recompensa, eu prefiro deixar passar essa operação, porque eu preciso sempre de que ter o meu gerenciamento de risco em dia, para que, caso dê alguma coisa errada, no longo prazo eu possa ganhar dinheiro. Absolutamente ninguém, de forma alguma, em hipótese alguma, consegue ganhar todas as vezes dentro do mercado. É impossível. Ok? Bom, eu tenho plena certeza que, se você é novo dentro do mercado, mesmo que você já seja experiente, eu acredito que você já tenha alguma experiência nesse sentido, onde tudo parecia lindo, perfeitamente arranjado, arrumado, e que era certeza que não passaria daquele ponto, e que você entrou talvez um pouco mais alavancado do que deveria. Eu particularmente tive muitas experiências dessa, e as coisas acabaram não saindo conforme planejado. Ok? Então lembre-se disso na próxima vez que você encontrar uma operação linda ou perfeitamente desenhada, porque simplesmente sempre existe a possibilidade de dar errado. Ok? Eu ia falar de vários pares. De qualquer forma, eu acredito 100% que o que eu foquei aqui no AUD/USD é algo bastante importante. Você pode aplicar o mesmo conceito em todos os outros pares, fazer a sua própria análise. Tenho certeza que o conhecimento que foi explicado, que foi passado aqui nesses 32 minutos de vídeo, é algo que realmente vai ser bastante útil para você. Não tenho a menor intenção de te fazer perder o seu tempo com coisa inútil ou com blá blá blá. Ok? Eu tenho bastante claro uma coisa, que toda vez que você vê um vídeo meu, você precisa ter a noção de que você aprendeu alguma coisa, de que vai ser útil aquele tempo que você desprendeu assistindo o meu vídeo. Não me sinto no direito de forma alguma de tomar o seu tempo com filosofia vazia e todo esse tipo de coisa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Enfim, dê um like, inscreva-se no canal. Tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Vários vídeos são postados como esse, e é basicamente isso aí. Ok? Um grande abraço a todos. Fique com Deus.